Olá, gente amiga, muito bom dia! Voltamos aqui para o nosso debate. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. Você que se liga na Melodia, muito obrigado pelo carinho. Estamos ao vivo, tanto para a frequência 87,9 FM, bem como o Instagram e também o Facebook Melodia Conquista. Assim você nos encontra. Na manhã desta quarta-feira estou recebendo o pastor Jean Ricardo, Igreja Batista Getsemane. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Davi Amans, pastor Marcelo, a todos vocês que estão nos escutando. E é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E aproveitando para dizer que, infelizmente, eu não vou poder estar mais nos debates aqui. Só depois, por questão de agenda profissional. Mas no futuro, quem sabe. Conosco também o pastor Marcelo Andrade. Mas o pastor Jean me der essa notícia hoje é complicado, viu? Não, essa notícia foi dada desde o começo da semana. Para mim é hoje, né? Pessoalmente. Mas aí, pastor Marcelo, o que o senhor acha disso aí, pastor? Eu acho o senhor vai deixar, não? Depois do empate do Vasco, tudo é possível. Bom dia a todos, graças, saúde e paz. Bom dia, meus colegas debatedores. Bom dia, Gila. Muito bem. Conosco o pastor Davi Amâncio de Souza, né? Você sabe que eu também sou Souza, né? Que bom, viu? Gilaelson Santos de Souza. Seja bem-vindo. Mas você era antes de mim. Antes de mim tu já era. Depois de 17 anos de casa. Camisa nova hoje, hein, pastor? É um caminho sem volta. É isso mesmo. A propósito, o pastor Jean fará falta. Sempre que ele vem, eleva a qualidade do debate. Tem quanto tempo aqui no debate, pastor Jean? Acho uns 3 anos ou 3 4, anos, não né? sei. Por aí mesmo. Não, tem mais, acho que tem uns 4 anos. 3 a 4 anos, né? Quando você vem, não é estudo bíblico, é debate. Isso eu ainda gosto. estava na Igreja da Paz. Né? Muito bem, então. Vamos iniciar o debate orando. Hoje eu vou pedir ao pastor Marcelo que apresente este momento ao Senhor. Agradecemos, Senhor, por estarmos aqui nesta manhã. Pedimos a cobertura do sangue do Cordeiro sobre nós e também pedimos que o Senhor esteja nos dando sabedoria e inteligência espiritual nesse nosso debate. Que os nossos ouvintes sejam edificados em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem. Vamos então ao caso comum, aspas aqui, gente. Tenho sido apontada como santarrona e metida, só porque evito confusões e fofoca. O que fazer quando andar em santidade acaba nos isolando? É o tema de hoje. Vamos discutir agora no Debate Melodia. Debate Melodia. A santidade do Evangelho traz isolamento, pastor Jean? Olha, a santidade do Evangelho não deveria trazer isolamento. Porque o que acontece é que Jesus ele diz o seguinte, olha, que nós iríamos como ovelhas por meio dos lobos. Ele ainda faz uma oração: Pai, eu não quero que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, o nosso entendimento é que o cristão, ele deve viver uma vida secular de maneira espiritual. Ele não pode se abster. Inclusive, assim, eu não tenho crítica nenhuma a fazer aos monges, como eu poderia dizer, aquelas pessoas que saem da sociedade, têm vida monástica, porque os monastérios foram muito importantes, né? Na preservação, inclusive, de textos contemporâneos da época de Cristo. Chamada vida ascética, não é isso? A vida fora da comunidade, do meio, né? Para poder evitar a contaminar com o mundo. Mas acredito que esse caso aí está falando sobre
pessoas que, por viverem em santidade, são antipatizadas. Isso aí também é previsto em Mateus 22, se eu não me engano, Mateus 10, versículo 22, que Jesus disse: serei odiado por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Então é normal que dentro da igreja alguém que tenha uma vida de santidade, às vezes experimentou coisas mais profundas com Deus, às vezes experimentou, teve experiência que outros não tiveram. Essas pessoas, elas vão ser antipatizadas dentro da igreja, e aí elas acabam sendo isoladas. Quando, por exemplo, aquela pessoa quer que seja tudo certinho, de acordo com a Bíblia, ela vai ter problemas, porque uma igreja é um conglomerado de joio e de trigo. E dentro do trigo ainda tem 3 tipos, tem 2 tipos, tem o trigo carnal e o trigo espiritual. Então imagine, na igreja, quer dizer, os espirituais é só a minoria, porque se eu tenho ali joio e trigo, então eu já tenho um percentual grande de pessoas que não são crentes, são os homens naturais. E fora isso, eu tenho os crentes carnais, que são crentes, mas são carnais, que tem esses problemas, e os espirituais restam, parece ser uma minoria, pela contabilidade bíblica aqui. Então isso vai acontecer. É normal que aquele que quer as coisas tudo certinho. Agora a gente tem que ligar um alerta aí, laranja. A Bíblia também nos ensina, viu, Gileas? Que o zelo do tolo o destrói. E existem pessoas que querem agir com excesso de zelo, achando que isso é santidade. E não é. Se de um lado você não pode ser relaxado, porque isso não é uma virtude, se você também tiver um excesso de zelo, você também não tem a virtude. Esse é o grande drama dos pastores, né? Que às vezes eles não podem aplicar o rigor do texto bíblico em razão da misericórdia. Mas é normal que alguém que queira viver em santidade seja discriminado por esses 2 grupos que tem na igreja: homens naturais e homens carnais, e crentes carnais. Muito bem. 11h22. E aí, o que fazer quando andar em santidade acaba nos isolando? Isola mesmo, pastor Marcelo, ou não? Ou é coisa da cabeça de alguém? Não, do meu ponto de vista, não. Ouvindo o pastor Jean, já queria aproveitar aqui a fala dele, justamente para a gente repensar o que essa pessoa que está falando, o nosso ouvinte comum, que deve ter milhares por aí comuns, né, a esse aí, se realmente ela está sendo perseguida por uma questão de santidade ou se é por um exagero religioso. Porque se for por um exagero religioso, simplesmente está fazendo o contrário ao que o texto bíblico orienta para a gente. Porque Paulo diz, né, que se fosse a questão de nós nos separarmos totalmente, era melhor a gente ser levado, eu estou parafraseando o texto, a gente logo ser arrebatado, digamos assim, né? Porque nós não deveríamos viver no meio do descrente. É isso que Paulo fala. Paulo, ele orienta a gente a viver uma vida santa e piedosa e que o nosso bom testemunho seja visto. Pedro também vai falar sobre isso, né? Nós devemos viver corretamente. Chega a dizer assim que a nossa palavra tem que ser temperada com sal para que seja agradável ao ouvinte. E o ouvinte aí, lá no contexto, é o descrente. E o nosso comportamento tem que ser como luz para o mundo, que as pessoas vejam em nós isso. Agora, tem pessoas que exageram tanto, o pastor Jean já falou sobre isso, exageram tanto numa pseudo-santidade, em que realmente se torna ou torna um ambiente ruim de onde ela está, seja dentro de casa, seja fora de casa. Já vi casos desse tipo, de pessoas que se colocavam tão santas que era ruim com a convivência dentro da própria casa dela, porque era santa demais, não se podia falar certas coisas, não se podia fazer certas brincadeiras, porque o ambiente em que esse santarrão, digamos assim, vivia, não era um ambiente que todo mundo poderia viver. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Porque a Bíblia nos chama para ser luz do mundo, e luz do mundo significa um bom comportamento no mundo e não fora do mundo.
a gente precisa fazer essa reflexão, porque senão, de repente, todo mundo começar a se separar, vai haver esse exagero, esse extremismo de religiosos de um lado e mundanos do outro, e que não pode haver sequer trabalhar juntos na mesma empresa ou no mesmo escritório ou qualquer outro ambiente, né? Isso aí não é o que a Bíblia diz. Como é que eu vou expressar a minha santidade diante dos demais se eu mesmo os lanço fora da minha presença por causa da minha santidade? Eu tenho que tomar cuidado com isso, para ele não estar sendo um mero religioso, o pastor Jean já falou sobre isso, um mero religioso e de repente está expulsando as pessoas de Cristo, da presença de Cristo, por causa da minha forma errada de viver. Então é bom tomar cuidado com isso. Mas eu acredito que nós não devemos nos afastar dos demais por conta dessa santidade, eu diria até mesmo que fictícia, mas que a gente pode criar na nossa cabeça. Muito bem. Pastor Davi Amâncio, nós temos esse caso comum aqui que retrata uma pessoa que está achando que as outras estão criando confusão com ela porque devido à sua santidade, né? Interessante esse termo, a sua santidade, né? Mas isso me lembra alguma coisa. Mas, enfim, pastor Davi Amâncio, quando uma pessoa ela decide ser santa, andar em santidade, o que isso muda na prática em sua vida em relação a conexões com o outro? Talvez acho que a grande confusão esteja aí, de às vezes a pessoa se separar de alguma forma, dizer não, e a questão das interpretações do outro. Decidir viver em santidade gera mesmo essas confusões ou não? Antes de me pronunciar, eu quero tornar público aqui que o pastor Marcelo esteve conosco por ocasião do aniversário da igreja, e na manhã de domingo foi uma manhã memorável que nos deixou saudades daqueles momentos que nós vivemos ali. Amém. Nós ficamos em estado de graça, uma mensagem cristocêntrica, percorreu as escrituras sagradas e de forma graciosa nos ensinou a palavra de Deus, e nós podemos perceber Deus conosco ali. Amém. Então, eu quero agradecer publicamente aqui por essa parceria. Eu agradeço pelo convite, meu filho. Viu, pastor? Deus abençoe a sua e você. Só digo isso porque ele tem maturidade para ouvir. Amém. Né? E transferir a glória para Deus. Gente, queria mandar um beijo para minha esposa também, que me elogiou, que disse que no último debate minha performance foi muito boa, né? Depois de 27 anos, você receber elogio da mulher, então, né, é uma grande proeza. Vou mandar um beijo para ela, que ela está agora ouvindo. Eu espero que hoje eu consiga repetir a façanha. Eu lembrei da sua outra frase, nem todo dia é dia santo. Não, né? Nem todo dia é dia santo, né? Mas lá Santo de Casa tem feito milagre, e eu espero que hoje eu consiga fazer algum milagre. Bom, deixa eu explicar para você. Até perfume demais pede. Até perfume. Eu gostei das falas dos colegas, né? E santidade repulsiva, ela prejudica. Afasta. Ela afasta. A santidade atrativa, não. Como é que a gente descobre quando é uma e quando é outra? É só olhar para as escrituras sagradas. Quem pecou foi Adão, quem foi atrás foi Deus. O nome disso é santidade atrativa. Agora, a nossa santidade brasileira, muitas vezes, e estamos pagando caro por isso, quanto mais santo, mais afastado do pecador. Aí complica, entendeu? Então, o nome disso é santidade repulsiva. Eu aprendi isso com o pastor Valdomiro, saudosa memória, nas aulas de TB do VT. Valdomiro Arcanjo. Em Velho Testamento, era indiscutível que ele tinha realmente uma profundidade para expor as escrituras de forma muito, muito bonita. Então, eu aprendi essa santidade repulsiva, santidade atrativa com o pastor Valdomiro.
saudosa memória. E aí, qual é o nosso parâmetro? A igreja do primeiro século, que caía na graça do povo e contava com a simpatia do povo, Isso. de todo o povo, está escrito assim. Agora eu não entendo porque hoje cai na antipatia, conta com a antipatia do povo. E aí nós precisamos rever, esse tema é muito importante, porque estamos pagando caro por esse exagero. Hoje, qualquer classe pode aprontar. Advogado, médico, agora pastor não. Porque todo mundo vai junto. Ou seja, é uma generalização perversa por conta do discurso que historicamente, e aí o pastor Jean falava dos ascetas, né? É puro e irrepreensível, na verdade. O ascetismo prejudicou muito a igreja. Prejudicou muito por quê? Porque, na verdade, esse pessoal, eles se achavam uma casta diferenciada. Na verdade, era como se fossem os fariseus com outra performance. Então, o asceta lá do século XVIII, século XIX, era aquele que era puro e irrepreensível. Eu até publiquei um artigo sobre ascetismo e capitalismo. Quando a religião está a serviço do capital. É o título do artigo. Que eu pego, inclusive, Weber e vou discutindo ali, não é, a concepção de religião a partir dos ascetas. E aí eu quero aproveitar e dizer para vocês que santo na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, no Novo Testamento, é separado. E aí nós precisamos levar em consideração o sentido usual e comum das palavras, que é uma regra da hermenêutica. Ou seja, santo para eles lá era separado, que vem do termo grego ágil, não de agilidade, mas um valor que era cobrado acima do valor normal de uma mercadoria. E aí ser santo significava estar separado dos valores normais da sociedade. Então isso era ser santo. Não era como na cultura brasileira, que ser santo é o cara que foi canonizado. Foi canonizado, meu amigo. Ou seja, ele entrou para um cânon, uma lista de pessoas que sublimaram e conseguiram esse lugar por conta de milagres ou de uma vida afastada da sociedade muitas vezes e tida como aquela vida santa nesses moldes da cultura brasileira. Quando você vai para as Escrituras é diferente. Pelo contrário, a igreja santa, separada, estava lá naquela sociedade, inserida nela, e não se achava melhor do que ninguém em absolutamente nada. Então, quero que a gente comece a pensar sobre o conceito, esse conceito de santificação a partir das Escrituras, porque nós vamos falar, então, de separação. É lógico que haverá um campo de tensão? Sim, sempre haverá um campo de tensão, porque luz e trevas não combinam, mas não precisa essa polarização, não precisa essa guerra, esse apartheid religioso que a gente está vendo aí hoje. Eu falava lá na igreja esses dias, irmãos, com todo respeito ao nosso irmão que perdeu a vida, e eu lamento profundamente que a espécie humana tenha chegado a ponto de comemorar um fato trágico como aquele. Mas Deus não me chamou para ser ativista político. Eu não sou ativista. Por que eu não sou ativista político? Porque Jesus não foi. Jesus nunca foi ativista. Ele disse, meu reino não é desse mundo. E não era alienado politicamente. Pelo contrário, dai a César o que é de César. Agora, eu não posso chegar, por exemplo, na UESB e colocar lá uma faixa. Me convença que eu estou errado. Eu já estou afrontando. Eu já estou chamando para briga. Eu não posso. Eu não posso de forma nenhuma. Pelo contrário, eu preciso desenvolver uma santidade atrativa. Eu preciso disso. Por quê?
Nisto conhecereis que sois meus discípulos, né? Como? A característica é o amor. E se vos amardes uns aos outros. Entre nós, a gente não está conseguindo se amar. Imagine para amar o pecador. Aí eu fico pensando, para fazer o dever de casa, ainda não está conseguindo. Então, eu penso que esse tema é muito oportuno, porque toca numa ferida narcísica da igreja evangélica atual. Esse tema é muito importante por isso. E aí a gente precisa pensar que nós não somos os filhos prediletos de Deus, por ser cristãos. Nós não somos, em hipótese alguma. Entendeu? Deus não ama Davi mais um pouco do que ama o pecador que está agora lá, planejando um assalto. O amor é o mesmo. O amor é o mesmo. E quando Jesus Cristo absolveu aquela mulher, era isso que ele estava dizendo. Ninguém é melhor do que ninguém. Muito bem, 11h35, nós vamos ao intervalo. Daqui a pouco a gente volta para a segunda parte do nosso Debate Melodia. Estamos apresentando Debate Melodia. O suicídio é um grave problema de saúde pública. A cada hora, uma pessoa tira a própria vida no Brasil. O assunto ainda é tabu e exige a atenção da sociedade. É por isso que o mês de setembro é dedicado à valorização da vida. Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização que acontece em todo o país, com o objetivo de alertar a população sobre essa realidade. Prevenir pode salvar vidas. Caso precise de ajuda, Disque 141. Falar sobre o assunto pode ser a melhor solução. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Pode curtir, pode compartilhar. Pode seguir, pode comentar. Tá bonito de ver todo esse engajamento. Pra melhorar a conquista, tô dentro. Se o assunto é merenda e o transporte que leva meu filho pra escola, asfaltar a avenida, reformar o campo que eu jogo bola, discutir a saúde, a estrada que leva a desenvolvimento. Pra melhorar a conquista, conta comigo, tô dentro. Você pode ficar por dentro do trabalho da Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista nas redes, no YouTube, pelo site oficial da Câmara e acompanhando as sessões todas as quartas e sextas pela Rádio Câmara 90.3 FM ou presencialmente. Com tantas formas de participar dos assuntos mais importantes da cidade, não tem como você ficar de fora. Pra melhorar a conquista, conta comigo, tô dentro. Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista, pelo bem da nossa gente. Cama, mesa e banho, tudo em sintonia. Tapetes, cortinas, qualidade, garantia na Cortina e Cia. Cortina e Cia. Cortina e Cia. Sua casa ou escritório, tudo em sintonia. Cortina e Cia. Cama, mesa e banho, sua casa em harmonia. Cortina e Cia. Cortina e Cia, Praça da Bandeira, número 10, Centro. WhatsApp 3025-0733. Cortina e Cia. Eu me rendo ao seu amor. Vem aí, dia 27 de setembro, Marcha pra Jesus 2025 e Dia do Evangélico em Ribeirão do Largo. Saindo da Praça da Prefeitura às 17 horas e concentração na Praça de Eventos às 19 horas. Com os cantores Misaías Oliveira, Eliane Fernandes, Obed Tainá, Gabriel Simões e pregando a palavra o pastor Kael Santos. Apoio Prefeitura Municipal de Ribeirão do Largo, Bahia Turismo e COTE. Eu vou, você vai, todo mundo vai. Não se culpe se você nunca cuidou dos seus pés com carinho. Em Vitória da Conquista, FAO Calçados. Aqui você encontra uma infinidade de modelos, masculino, feminino e infantil. FAO Calçados, uma opção para os seus pés se sentir bem cuidado. Praça da Bandeira, número 17, Centro. Fone 3421-4582, FAO Calçados. Voltamos a apresentar Debate Melodia.
Muito bem, gente. 11h40 na Melodia. O tema hoje é o que fazer quando a andar em santidade acaba nos isolando. E aí ela vai perguntando aqui como encarar o isolamento que as pessoas nos impõem, só porque não somos como a maioria, como remar contra a maré. E na verdade vai parecendo aqui, pastor Jean, que a decisão de viver em santidade é um sofrimento. É assim mesmo? A decisão de viver em santidade é um sofrimento? É um sofrimento que a gente leva. Olha, isso aí é um pensamento romanista, né? Da famosa penitência, autoflagelação, subir... Não. Porque ela parece estar angustiada. Viver em Cristo... Não, viver em Cristo, rapaz, é uma alegria tão grande, é saber que você não precisa ficar pegado com a marca de sua roupa, com a marca de seu carro. Sabe, é você saber que isso aqui é passageiro, que isso aqui não importa. O que importa é a vida por vir, é a cidade celestial e não a cidade dos homens, é a cidade de Deus e não a cidade dos homens. Então, se ela não está vivendo essa alegria, ela então não está vivendo a alegria da salvação. Aflições nós teremos e seremos atribulados, claro, mas a alegria da salvação nós não perdemos, nós não podemos perder a alegria da salvação. Acredito que quando a pessoa ela está com essa tristeza patológica por estar sendo escanteada, rapaz, eu me lembro quando eu estudei na UESB, na minha turma não tinha nenhum evangélico. Assim, eu acredito que no curso de agronomia só tinha eu de crente. Que eu me lembro, parece que só tinha eu de crente, de evangélico, no curso de agronomia todinho. Dos 10 semestres de agronomia. Hoje você vê uma outra realidade, hoje você vê... Aí nós criamos a Aliança Bíblica Universitária, que tínhamos reuniões semanais, a coisa foi crescendo, as coisas foram acontecendo. Hoje é diferente. E o fato da gente ser crente, é claro que a gente ia ser discriminado. Por exemplo, uma vez eu fui estudar com os colegas para uma prova, e devia ter uns 5 ou 6 colegas, além de mim, e o cigarro de maconha passava na mão de todo mundo. Quando chegava na minha, eu esquivava e passava para o outro. E aquilo ali trazia um constrangimento para eles. Nós é que devemos deixar os constrangidos. E por que trazer constrangimento? Parou que ninguém quer beber sozinho? Ninguém quer se embriagar sozinho. Ninguém quer usar droga sozinho. Não. É porque, tipo assim, eu sei que o inconsciente está dizendo, isso aqui é errado. Mas se tiver alguém fazendo comigo, parece que dá um apoio emocional assim. Até a alegria de um gordo é ver outro gordo. É ver outro gordo. Não é assim? Eu mesmo fico alegre. O que você olha pra mim quando você fala? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Então, meus queridos, o que acontece? O crente ele faz a diferença mesmo, mas ele não perde a alegria da salvação, não? Não pode perder a alegria da salvação. E você vê, e eu posso dizer que em Cristo Jesus eu fui o único que entrei naquela turma de agronomia de 1994, vestibular de 93. O único que se formou sem perder nenhuma disciplina fui eu. De todos os que entraram. O único que formaram 5. E sem perder nenhuma disciplina foi eu. O que foi isso? Porque eu sou bom? Não. Deus me honrou naquele lugar que eu estava. Deus me honrou. Com a maconha que eu deixei de fumar, com a liberalidade sexual que eu deixei de entrar, né? Embora a bebida, as farras que eram comuns no curso de agronomia, isso era a coisa mais comum que tinha, era o curso de agronomia. O pessoal fala, entrou na agronomia, está perdido. Não sei como é que está hoje. Mas a minha turma foi uma turma muito difícil, né? E Deus me honrou. Da turma que saiu, o único que trabalhou na área fui eu. Foi trabalhar na área fui eu. Assim, com menos de 6 meses. Então Deus, ele tem promessa, como diz Jesus lá em Mateus 20, se eu não me engano, que nós receberemos, o pastor Marcelo é biblista, né? Então ele tem os versos todos decorados. Nós teremos recompensa não somente no século que há de por vir, mas no presente século. Presente século também. E Deus vai te recompensar, minha irmã. Agora, não seja uma cristã chata, como diz
o indivíduo. Porque se for desse jeito, se fosse desse jeito, eu não iria estudar aquele dia para a prova, mesmo no meio de um monte de gente fumando maconha, o único que não fumava era eu. Mas eu estava lá mostrando o brilho de Cristo, estudei e passei na prova. Né? Se fosse um cristão chato, nem lá estaria. Eu não vou sentar na roda do escarnecedor. Escarnecedor, minha irmã, escarnecedor é o que nós bem temos hoje no meio evangélico, é aqueles que se juntam para fazer gozação da cara de outro. A roda do escarnecedor não é roda de quem bebe, não é roda de quem fuma, não é roda de quem dança, né? Não é essa roda. A roda do escarnecedor pode estar dentro da sua comunidade. Pessoas escarnecendo um ao outro, gozando da cara de um outro, rebaixando um ao outro. Então, eu acredito que ela precisa ter a alegria da salvação. Que quando ela tiver, aí ela vai superar esses problemas todos aí. Ô Zila, na sua fala, ouvi a sua pergunta, que é o pastor Jean, e fiquei pensando nisso. É estranho, eu conheço Cristo, eu o aceitei porque eu quis, vamos colocar desse ponto de vista, né? Eu quis, mas é triste para mim viver uma vida de santidade. Não foi isso mais ou menos que você deixou entender? É porque... Parece que é uma tristeza na fala. Pelo relato dela, parece que ela está sofrendo por ser santa, né? Pois é, não tem lógica para mim. Né? Para mim não tem lógica esse tipo de pensamento. Rapaz, se eu conheci a Cristo, eu tenho todos os motivos para viver uma vida de plenitude e de felicidade. Por quê? Porque eu o conheci. Eu o conheci. Então, isso aí é tudo que eu necessitava para ter uma vida feliz. Eu conhecer a Cristo. Então, se para mim é penoso abandonar qualquer coisa por causa de Cristo, então eu não estou entendendo o Cristo. Eu não sei quem é esse Cristo que a Bíblia fala. Eu sei quem é o Cristo da religião. O Cristo da religião é fácil, mas o Cristo bíblico, não. É uma pessoa que... tem uma parábola que diz assim, lembra que o meio pastor Davi, que a pessoa encontrou um tesouro no campo, aí foi e vendeu tudo para comprar o campo. É isso aí, é isso. Quem encontra a grande pérola também, a pérola de grande valor, vende tudo para comprar aquela pérola. Então, na minha cabeça, Gila, santidade é isso. Por causa da grandeza, da grandiosidade do Cristo, eu tenho que estar disposto a abrir mão de qualquer coisa e abro mão com alegria. A gente às vezes fica cantando esse corinho novo aí, né? Esse corinho novo que eu gosto, e é bíblico, para mim é bíblico, né? Mas que traz um peso de responsabilidade muito grande. Estou gastando a minha vida, né? Eu esqueci agora o termo correto da letra, mas é que estou gastando a minha vida, deixando-me gastar. Quem entende o Cristo, gasta e se deixa gastar com alegria. Abre mão das coisas com alegria. Então, para mim, aí o pastor Jean colocou bem claro aqui, para mim é triste, Gila, uma pessoa, um ouvinte que se diz cristã, chegar a um ponto de sentir-se triste por viver uma vida de santidade, onde ela tem que abrir mão de umas coisas aqui ou outras. Quando, na verdade, o pastor Jean já falou, quando a gente entende o Cristo, a gente sabe que eu vivo agora uma vida plena e no futuro também uma vida plena. Eu começo a aprender aqui o que é viver uma vida plena na eternidade. Muito bem, 11 horas e 48 minutos. Vamos na prática, pastor Davi, o que é ser santo? Ser separado dos valores normais da sociedade. A sociedade, vamos roubar porque está todo mundo roubando. Você fala, não, se todo mundo for para o inferno, eu não vou. Vamos jogar lixo a céu aberto porque está todo mundo jogando. Não, se todo mundo for para o inferno, eu não vou. Vamos mentir porque está todo mundo mentindo. E aí, Immanuel Kant disse, imagine se todo mundo resolvesse mentir. Como seria possível acreditar em alguém? Isso é. Então, falar a verdade é um imperativo categórico para Kant. Então, a gente precisa pensar que ser santo significa ser separado. Agora, me permita dizer que tem gente que pega aquele contexto histórico da perseguição vivida pelos cristãos, os primeiros cristãos, e desloca para cá. Paulo disse 3,12 de 2 Timóteo, aqueles que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. É tudo isso que eu tinha separado aqui. Pois é. Aí eles querem pegar e trazer para cá para nós. Não tem como comparar, gente.
Outro dia eu fiz a seguinte formulação. Por que sofreram eles e por que sofremos nós? As razões destoam, pastor. Mas destoam e muito. Nós estamos numa distância antagônica. Aqui hoje no Brasil se sofre, no topo dos atendimentos pastorais, relacionamento quebrado ou em crise, seguido de problema na saúde, e depois tem o quê? Finanças. Entendeu? Então, a razão do sofrimento é muito diferente. Então não dá para pegar aquele contexto e trazer para cá. Porque é lógico que aquelas pessoas viveram esse dilema, perseguidos por amor a Cristo. Qual era a doutrina dos apóstolos? Arrependei-vos e crede no Evangelho, e só Jesus Cristo salva. Pronto, pagaram com a vida por isso. Pagaram com a vida. Simples assim. Estar preso era estar no corredor da morte. Agora, o que me chama a atenção é que eles consideravam um privilégio ser participante do sofrimento de Cristo. O que me chama a atenção é que Paulo apóstolo chega a dizer: de boa vontade me gastarei e me deixarei gastar por vós, ainda que amando-vos muito mais, seja amado muito menos. Dava 1 quilo de amor, recebia 100 gramas. Mudou o quê? Nada. Continua de boa vontade, se gastando. Então, nós precisamos parar para pensar que às vezes nós estamos como Pedro. Nós que deixamos tudo e te seguimos, vamos ganhar o quê? Depois de cheio do Espírito Santo, ele mudou e entendeu que ele não deixou tudo para seguir a Cristo. Ele deixou nada para ter tudo. A equação é essa. Nós deixamos nada. O que é que deixamos? Nada. Não tinha nada, gente. Agora, com Jesus Cristo, nós temos tudo. Então, a gente deixa nada para ter tudo. E aí eu quero aproveitar e dizer que nós precisamos mexer, isso é pauta urgente para a igreja, na nossa motivação. Por que é que eu sirvo a Deus? A quem eu estou servindo e por que eu sirvo? Porque Paulo, escrevendo na igreja em Roma, diz: Paulo, servo de Jesus Cristo. Tem gente que parece que serve ao pastor ou à denominação. Quando alguma coisa não sai do jeito que a pessoa gosta, contrariou a vontade, aí levanta acampamento. E aí, se sair e não falar mal de você, você está no lucro. Eu queria só corrigir aqui o versículo que eu citei e eu me esqueci a referência. Tem 3 citações, né? Tá em Marcos 10:30, sobre a recompensa que nós vamos receber agora e também no futuro século. Mateus 19:22 e também Lucas 19:17. Lucas 19:17, que diz que nós receberemos recompensas aqui nessa terra também, não somente recompensas futuras. Só para poder pontuar. Eu só queria fechar, pastor Jean, que eu acho muito interessante essa questão da definição de santidade, mas a definição bíblica, porque a gente já viveu momentos assim de ter definições de santidade que beiravam o ridículo, né? Como já houve uma época que se entendia que era a forma de vestir, né? Que deixava você santo, né? O uso de alguns cosméticos também já... Adornos, né? Os adornos, né? Já tivemos problemas também com os próprios instrumentos da igreja, né? Isso aí não é coisa de gente santa. Pastor, enfim. Há pouco tempo atrás, tinha uma turma vestida de pano de saco, andando descalço aqui em Conquista e com a cabeça raspada. Perguntaram se eu não ia fazer o mesmo. Eu falei: até que gosto de uma roupa de pano de saco, mas não vou fazer. Porque se tem uma conotação religiosa, gente, pelo amor de Deus, isso beira alienação. Então, agora eu respeito a experiência espiritual de cada um. Respeito. Já tivemos também o problema de ser sério, né?
quanto mais o cara sisudo era também mais sinônimo. Esse ainda temos ainda, né? Mas eu acho que hoje também a gente está também levando para um liberalismo, enfim, né, sem precedentes. Então, acho que a gente fechar aqui com a definição bíblica mesmo de santidade, acho que é legal. A santidade é um processo. Tanto que a Bíblia fala de graus de santidade. Santidade é um processo. E esse processo começa com uma afirmação. São 3 palavras que são as mais difíceis de uma pessoa pronunciar. Eu estou errado. Começa a partir daí. Quando Jesus utiliza aquele termo metanoiete, eu não sei se é metanoiete ou metanoiete, que é imperativo. É uma metanoia imperativa. Você deve ser uma pessoa diferente, você deve mudar, você deve se converter, você deve mudar de atitude. E isso começa a partir do momento que o indivíduo olha para si mesmo. Ele tem uma visão no momento da metanoia, né? Da conversão, ele tem que ter uma visão. Que ele tem que olhar para si mesmo e ver que ele está errado nesse ponto, e está disposto a mudar. E buscar essa mudança. Agora, existem pessoas que vão morrer sem conseguir mudar algumas coisas. Não significa que não seja santo. Ele se santificou, mas houve um ponto ou outro que ele não conseguiu. Já tem outros que conseguiram se santificar em todos os pontos. Eu desconheço alguém assim, né? Acredito que nem os próprios apóstolos conseguiram chegar à estatura de varão perfeito aqui na terra, né? Acho que não tem como chegar. Então a santidade é um processo. Santo é aquele que se afasta da carne e busca uma mudança do espírito. Essa mudança pode nunca ocorrer, e na maioria das vezes não vai ocorrer em 100% das áreas da vida dela, mas ela vai entrar no navio da santidade, que nesse percurso ele pode até escorregar lá dentro do navio. Ele não vai cair, ele não pode cair fora do navio, né, pastor? O pastor Marcelo entende que é a apostasia. Eu também entendo que existe a possibilidade da apostasia. Mas a apostasia não vem porque o camarada é incontinente num pecado. Isso não é apostasia. Isso é apostasia. O camarada pode morrer em adultério. Isso não significa que ele apostatou, porque a apostasia é quando você deixa deliberadamente de crer no Senhor Jesus como único, suficiente Salvador. Este indivíduo que vai morrer no pecado, ele terá o corpo dele entregue a Satanás, para que no último dia o seu espírito seja salvo. Ele não é santo? Ele é santo, mas numa santidade menor. Porque existem graus diferentes de santidade. A propósito, é dito, quem é santo, santifique-se mais. Se eu sou santo na área das finanças, então eu devo me santificar em outras áreas. Se eu sou santo na área da sexualidade, não fico desejando as mulheres, amém. Então agora vamos ser santos em outra área. Vamos ser santos na área da rispidez, da prepotência. E aí alguns vão morrer sem continuar. Aliás, todos, né? Ninguém vai conseguir zerar, dar o Ctrl Alt 2, zerar a carnalidade, porque estamos nesse tabernáculo de carne. Agora, pastor, Paulo diz, Deus encerrou todos debaixo da desobediência a fim de usar de misericórdia com todos. Com todos. E ele reconhece, não que eu tenha alcançado a perfeição, já de logo. Agora, pastor Marcelo, esse negócio de oposição, de pessoas se opor a gente às vezes pelo modo santo de viver, né? Tem muito isso, né? Às vezes você não se mistura, às vezes seu entretenimento é outro, né? Você não suporta. Isso aí vai sempre ter, né? Vai sempre existir, porque você percebe lá, disseram que Jesus tinha demônio. Isso. Né? Aí Jesus falou assim, vem um cara aí que não comia nem bebia, vocês não deram crédito para ele. Agora chegou um aqui que come e bebe e vocês dizem que tem demônio. Então não tem jeito. Não tem nada a ver. A gente vai ser criticado de todas as formas. Não tem jeito. Não é? Isso aí é uma realidade. Porque vai depender do olhar do outro. Se o outro vê a gente comendo e bebendo e nos chama de demoniados, fazer o quê? Se o outro vê a gente em santidade, se separando do mundo e nos chama de demoniados, o que ele pode fazer? Aí é o outro lá que está fazendo o julgamento sobre nós. O que compete a nós, Gila, é entender uma coisa. Primeiro é que o pastor Jean já falou, a santidade é um ato e um processo. Um ato porque na cruz
Cristo me santificou. Quando eu recebi como Salvador, Ele me santificou. E é um processo que agora eu tenho que desenvolver a minha salvação com temor e tremor, que é essa caminhada cristã que está proposta e que Hebreus vai falar, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, porque temos uma carreira que nos está proposta. Muito bem, gente, não tenho mais tempo, 11h59, quero agradecer o pastor Davi Amâncio, também o pastor Marcelo Andrade pela colaboração aqui em nosso debate, obrigado ao pastor Jean Ricardo e a você pela audiência Melodia. Chegando o Rádio Chofé, nosso amigo Genildo Ribas, e o debate fica assim, amanhã, quinta-feira, 25 de setembro, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.